Antes de mais nada, eu não sei se você me conhece, mas meu nome é Felipe e eu fui pastor aqui da Terceira Igreja durante alguns anos, aproximadamente 9 anos. Eu fui pastor. Desses 9 anos, aproximadamente 7 anos fui pastor de jovens. Então, o Área Mais começou com o pastor Pedro, que hoje é pastor de vocês, mas comigo também e outros líderes. Nós fazíamos parte aqui da juventude, sonhamos isso junto. Então, para você que não me conhece, eu sou filho desta igreja, quase que literalmente, né? Eu vim com um adolescente lá dos Estados Unidos junto comigo, para ele conhecer aqui a igreja e rever alguns familiares que ele tem aqui em Brasília também. E ontem ele veio para o Jump e ele me perguntou: pastor, você era dessa igreja? Eu falei: essa que era a minha igreja. Há quanto tempo você era dessa igreja? Eu falei: 35 anos. Então eu literalmente fui apresentado nessa igreja bebezinho, recém-nascido. Meus pais me trouxeram, me apresentaram diante de Deus e tal. A igreja orou por mim e eu cresci nessa igreja. Então a primeira mudança que nós fizemos, eu e minha família, minha esposa e nossos 3 filhos, o Enzo, o Theo e a Alice, foi essa mudança de estarmos há 1 ano morando lá nos Estados Unidos, pastoreando na primeira igreja batista do sul da Flórida. E aí eu trago um abraço do pessoal de lá. Muitos lá já querem conhecer vocês e logo, logo a gente vai programar um encontro, talvez uma caravana do Área Mais lá para Flórida. Hein? E também depois uma caravana do pessoal da Flórida aqui para Brasília para conhecer também o que vocês têm realizado aqui nessa cidade. Então é muito, muito prazeroso, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu vim com um desafio grande de pregar dentro dessa série de um tema tão importante, que é falar sobre o Espírito Santo, sobre essa pessoa da Trindade, que muitas vezes, como o próprio título dessa mensagem diz, muitas vezes a gente trata como um Deus esquecido. A gente trata como um Deus que não faz tanto parte da nossa vida. A gente não fala tanto no Espírito Santo. Há uns anos atrás, até alguém me perguntou se era correto adorar o Espírito Santo. Às vezes a gente fica tão longe dessa temática que às vezes dúvidas surgem no nosso coração como essa. Eu posso adorar o Espírito Santo? E a resposta, óbvia, o Espírito Santo é Deus. Não há diferença. Se você pode adorar o Pai, pode adorar o Filho, você pode adorar o Espírito. É um só Deus em 3 pessoas. Mas antes de eu compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração, antes de você abrir o seu coração para o que você vai ouvir, eu quero que você abra o seu coração para aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode falar com você. Eu estou aqui para pregar, mas o meu maior desejo é que você ouça o Espírito. Não ouça um homem. Não ouça alguém que você gosta ou alguém que você acabou de conhecer, mas que você abra o seu coração para ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque eu sou falho, eu sou limitado, algumas coisas eu posso dizer que não vai tocar você. Mas eu sei que se você abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus, aí sim, algo novo vai acontecer na sua vida. Aí de fato uma transformação virá diante de você. E você poderá dar um passo e entrar numa nova etapa da sua vida. Numa nova circunstância. Numa nova direção. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos. E se você sentir liberdade para isso, tiver condições, colocar-se até de joelhos aí. E eu vou te dar um tempo para você colocar o seu coração diante de Deus. O seu coração diante do Espírito Santo de Deus. Se você nunca orou, nunca fez isso, para você é estranho, não se preocupe, você não precisa se ajoelhar, você não precisa imitar ninguém, você não precisa fazer isso só porque tem gente fazendo do seu lado, você pode ficar só em silêncio aí, como um momento de meditação, como um momento de reflexão. Mas nós gostamos de orar e acreditamos que quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, e a palavra de Deus diz que enquanto nós oramos, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Ele está ao nosso lado, Ele está nos abraçando, nos envolvendo. Então, tenha esse tempo na presença de Deus, na presença desse Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós invocamos aqui a Tua presença. Enche esse lugar, Senhor, da manifestação.
Enche esse lugar da palavra, que não é somente aquela que é audível, que é legível, mas aquela palavra que encontra o nosso coração e que transforma quem nós somos em quem nós precisamos ser, em quem o Senhor deseja que nós nos tornemos. Senhor, nessa noite nós abrimos nosso coração, Espírito Santo de Deus, pedindo que o Senhor fale conosco, retirando de nós todos os medos a respeito do nosso relacionamento contigo. Talvez pessoas aqui estejam a primeira vez dentro de uma igreja e tendo contato com tudo isso que está acontecendo, essas músicas, essas palavras. E talvez elas sintam medo de abrir o coração. Senhor, que o Teu Espírito venha na necessidade e no estágio de vida e de relacionamento que cada um tem aqui. Seja no primeiro passo, seja já na maturidade de um relacionamento contigo, em qualquer lugar que nós estejamos nesse processo de sermos discípulos de Jesus, que o Teu Espírito nos conduza ao próximo passo, que o Teu Espírito nos conduza a mais profundidade contigo, e que isso tenha a ver com o Senhor e não com a gente, com a Tua vontade e não com a nossa, que seja a Tua vida em nós. Nós abrimos nosso coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, fala conosco e nos conduz. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu sou casado há quase 12 anos. Vou fazer 12 anos de casado, dia 12 de novembro deste ano. E somados a esses 12 anos de casados, muitos aqui já sabem, já ouviram essa ladainha muitas vezes. Somados a esses 12 anos de casado, eu tenho 10 anos de namoro. Então são 22 anos que a Ítala me aguenta. Desde quando eu era bem pequenininho, ela me aguenta. E eu tenho que confessar, e talvez alguns também aqui já saibam, que eu dei muito trabalho para minha esposa. Mas não nesse sentido que você está pensando aí, ok? Eu não dei trabalho porque eu era pegador. Tipo, como o Jason era no passado. Jason não deixava passar nada. Podia ter o olho furado, ele... Mas eu dei trabalho para ela quanto à decisão de casar. Ela sofreu muito, porque eu era um cara muito indeciso. Eu tinha medo de casar. Eu tinha medo de dar esse passo no relacionamento. Eu namorava com ela já há mais de 8 anos. Nós já tínhamos ficado noivos. Já estávamos com a aliança na mão direita. Nós fomos para um acampamento. E lá no acampamento, tipo Lounge Camp, o Leão disse bem, quando você vai para acampamento, você acumula histórias para contar para os seus filhos. Então eu estou contando uma história de acampamento para vocês aqui. No acampamento eu entrei numa crise sobre o casamento, fui conversar com ela, e ela já esgotada dessas minhas crises, né? Ela tirou a aliança da mão direita, deu na minha mão, olhou para mim e disse assim, quando você tiver decidido no que você vai fazer, aí você me avisa, aí ou você me devolve a aliança ou você faz o que você quiser com ela. Uau! Diria meu amigo Biel, uau, que mulher. Nós aí já namorávamos há 8 anos. Eu tinha medo de não dar certo, eu tinha medo de fazer a escolha errada, eu tinha medo de ir em frente. Eu não sei como você é, se você está namorando, se você é um cara decidido, diferente de mim. Mas eu sei que todos nós passamos por momentos de indecisão, e principalmente quando a gente fala de relacionamento. Aquele momento, assim, aquela transição, aquele momento em que você vai passar de um desconhecido para alguém que foi notado. Aquele frio na barriga, aquele medo, será que eu vou ser rejeitado? Será que eu não vou ser? Como é que eu vou falar? E você treina no espelho, vários métodos de abordagem. Elimina a maioria,
E você então define a forma, como você vai sair do anonimato para, já sei quem ele é. Ou talvez sair daquela zona da amizade. Aquela zona frustrante para muitas pessoas. Aquele papo conhecido do tipo, o problema não é você, o problema sou eu. Ou talvez passar na transição para aquele estágio do relacionamento que você pergunta, e aí? E aí você diz, não sei ainda o que a gente é. Eu ainda está meio indefinido. Eu não sei se a gente começou, se a gente não começou. Está meio indefinido. Deixar de ser namorado para ser noivo. Uma das coisas que eu me arrependo é que eu não fiz um pedido de casamento assim, daqueles um amor para recordar, aquele tipo assim, né? E eu vi muitos amigos fazerem esses pedidos de casamento. A verdade é que em todo relacionamento a gente vive transições. E o relacionamento com Deus não é diferente. Às vezes você hoje está aqui, você não se sente alguém que tem relacionamento com Deus. E aí você tem medo desse relacionamento. É desconhecido. Você tem medo de, será que se eu for hoje na igreja a galera vai querer que eu vire crente? Eu tenho um casal de amigos, a esposa dele, a primeira vez que ela veio na igreja, ela sentou numa dessas cadeiras e ela disse que ficava assim, ó. Todo mundo cantando e ela assim. E na cabeça dela ela pensava, vai chegar uma hora que alguém vai querer que eu faça alguma coisa e essa coisa que eu vou ter que fazer vai me transformar em crente. E eu não quero me transformar em crente. Às vezes você está nesse estágio, esse medo no relacionamento com Deus, esse medo de se tornar alguma coisa que você não sabe bem o que é. Você tem medo, às vezes, de que as pessoas vão querer que você faça alguma coisa que você não quer fazer. Talvez você já seja crente, mas você esteja no estágio do relacionamento com Deus que você tem medo de ser dizimista e ofertante, porque você acha que você vai ficar mais pobre. Você tem medo de ficar careta se você se transformar em crente. Minha vida vai virar chata. Eu vou ser proibido de tudo. Eu não vou poder fazer nada. Você tem medo de perder os amigos. Você tem medo de dar o próximo passo no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Jesus. A pergunta para você hoje é, você tem medo de quê? Que é o nome de um dos capítulos desse livro que inspirou a série O Deus Esquecido. Eu quero lembrar de alguns textos aqui para você rapidamente. Certa ocasião, Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Jesus, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. E aí vai aparecer aí no telão. Pois João batizou com água, Jesus dizendo, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13 diz, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Eu separei esses três textos, porque esses três textos, nessa ordem, levam a você a pensar que Deus deixou o Espírito Santo para garantir algo a seu respeito. Garantir uma vida, garantir uma identidade. Jesus disse, vocês serão batizados com o meu Espírito, com o Espírito Santo. Em outros momentos do ministério de Jesus, lá no Evangelho de João, ele diz, vocês receberão o Consolador. E quando ele vier, vocês terão poder para fazer coisas como as que eu faço e ainda maiores. São promessas e garantias que nós encontramos na Bíblia a respeito do nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Mas ainda assim, quando nós lemos na Bíblia essas garantias, nós conhecemos, nós sabemos que elas existem, nós sabemos dessas promessas de Deus, sabemos que fomos selados pelo Espírito Santo para um relacionamento com Ele, sabemos que Ele garante a boa obra que Ele começa, a Bíblia diz que aquilo que Ele começa, Ele é fiel para completar, nós sabemos de tudo isso, mas parece que na caminhada com Deus, nós esquecemos dessas convicções e sempre vivemos o momento do medo do próximo passo. O medo de se comprometer mais. O medo de dar mais tempo para Ele.
o medo de dar mais de si para Ele, o medo de ir mais longe com Ele, o medo de ir mais profundo com Ele. Você pode ter vários medos no seu relacionamento com Deus. Mas hoje, o que eu desejo, a minha oração, é que você escolha abandonar todos os medos. Todos esses momentos em que você pensa, será que eu dou esse passo? E hoje seja um dia em que, com convicção, você dê um passo no seu relacionamento com Jesus, um passo que significa a convicção de estar pronto para todos os passos que virão daí em diante. Quero resolver o seu problema se você tem medo de dar o próximo passo no seu relacionamento com Deus. E aí, eu pensei, lendo o livro, inspirado pelo livro, em alguns medos que você pode ter no seu relacionamento com Deus. Primeiro medo. Alguns têm medo de Deus não ser quem você espera. Alguns têm medo de pedir cura quando alguém está doente, porque no fundo tem medo de Deus não curar. E se Deus não curar, sua fé ficará abalada. Você já viveu isso? Você já viu gente orando? Senhor, seja feita a tua vontade. Mas não é a oração do Pai Nosso. É a oração daquele que tem medo de dizer o que realmente quer. De dizer, Senhor, cura. Cura a Lívia. Quantos aqui sabem de quem eu estou falando quando eu falo da Lívia? A Lívia é uma menina que a medicina diz impossível. Que as circunstâncias hoje dizem impossível. E talvez muitos de nós estamos em casa ajoelhados e jejuando, orando pela Lívia, já considerando que ela não vai sobreviver. Nós não temos coragem de dar um passo no nosso relacionamento com Deus, um passo que Jesus nos chamou para dar. Jesus diz, tudo que vocês pedirem em meu nome será dado, será concedido. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando para você, foi Ele que disse. Mas nós muitas vezes temos medo de dar esse passo, temos medo de fazer essa oração, porque a gente acha que Deus não é aquele que realmente Ele diz que é. E pelo medo de Deus não ser aquele que Ele diz que Ele é, nós recuamos o nosso relacionamento com Ele e deixamos de desfrutar de algo que Ele pode ser para nós, só se nós tivermos a coragem de dar esse passo no relacionamento com Ele. Um homem procurou Jesus, querendo saber como ele poderia ter certeza da vida eterna. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas. E o final desse diálogo entre ele e Jesus é que ele foi embora triste, porque ele não estava disposto a dar o próximo passo. Jesus disse, dê tudo o que você tem aos pobres e me siga. Mas ele não confiou que se ele seguisse a Jesus, ele teria muito mais do que o que ele tinha até então. Ele não teve coragem de dar o próximo passo. E talvez você esteja assim no seu relacionamento com Deus. Sempre naquele mesmo lugar, há anos na mesma posição. Sua vida espiritual não cresce, seu relacionamento com Deus não se aprofunda, suas experiências não são novas. Sabe por quê? Porque você não tem a coragem de dar o passo na direção que Ele quer que você dê. Na direção que Ele te chama para dar. Francis Chan, o autor desse livro, diz, acredito que o medo de um eventual fracasso divino nos leva a fazer por menos em relação a Deus. Talvez você tenha medo, diferente do primeiro medo, talvez você tenha medo de que Deus seja exatamente quem você espera que Ele seja. É completamente diferente do primeiro medo. O primeiro medo é o medo dele não ser. Agora é o medo dele ser. Sabe aquela velha história? Deus é o Deus que chama. E aí quando vem um missionário pregar na igreja, você falta o culto, porque você tem medo de Deus te chamar. Vai que Ele me chama para a África. Vai que Ele me chama para a Índia. Eu já pareço com um indiano, então toda vez que vinha um missionário eu morria de medo. Hoje vai rolar uma Índia para mim. Minha esposa falava, amor, eu topei casar com pastor, mas missionário na Índia tem que ser revelação do céu mesmo para rolar.
Você não me inventa de sentir chamado para lugar nenhum. Vamos ficar aqui. Às vezes a gente tem medo de que Deus seja quem Ele é. Esse Deus que convoca, esse Deus que chama, esse Deus que muda os rumos da nossa vida. E a gente não tem coragem de dar o próximo passo com Ele. A gente não tem coragem de ajoelhar e dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor. Onde o Senhor quer que eu vá? Eu estou aqui, eu vou. A gente não tem coragem de fazer essa oração. Porque a gente sabe que se a gente fizer, Ele vai chamar. Ele vai levar. E a gente não está disposto a dar esse passo. Mas sabe o que acontece? Nossa vida continua a mesma. Nosso relacionamento com Ele não muda. E nós temos a impressão de que Deus é um Deus tedioso. Nós temos a impressão de que Deus é um Deus que faz da sua vida uma vida estacionada. Mas não é. Você precisa dar o passo no seu relacionamento com Deus. Vencer os medos que você tem. Seja o medo dele não ser quem ele diz que é, ou seja o medo dele ser exatamente quem ele é. Francis Chan disse, a verdade é que o Espírito do Deus vivo, com certeza, pedirá a você que vá a algum lugar ou faça alguma coisa que normalmente não desejaria ou escolheria fazer. Talvez você que está hoje, principalmente você que está nos visitando, está uma das primeiras vezes aqui no Encontro a Mais, você tem medo de Deus te transformar num esquisitão. Aquele cara que todo mundo olha e fala, olha que cara mané. Aquele cara que sobe na escada e faz assim, ó. Aí você olha, esse cara é esquisito. Eu não quero ser que nem esse cara. Talvez você tenha medo de parecer com a gente. Apesar da gente ser muito diferente uns dos outros. Mas talvez você tenha medo de se sentir esquisito. Francis Chan disse assim, a vida de um seguidor de Cristo significa recusar-se a permitir que seu medo do que os outros pensam impeça-o de buscar a verdade sobre o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, aquela promessa que Jesus deu aos discípulos sobre a descida do Espírito Santo de uma maneira especial, única e não repetida na história, naquele dia, quando os discípulos estavam lá orando e falando em línguas que os outros entendiam, naquele dia, alguns olhando os discípulos disseram, ó lá a cambada de bebum. Isso está na Bíblia. Está todo mundo cheio de manguaça ali, ó. Trocando as pernas, falando coisa com coisa. Está tudo doidão. Muitas vezes a sua vida com Deus vai parecer para os outros que você saiu de órbita. Que você é um estranho no meio dos normais. Mas não tenha medo de ir nessa direção. Porque a palavra de Deus diz que os discípulos, depois que receberam o Espírito, depois que foram encorajados por Jesus e pelo Espírito de Jesus, a Bíblia diz em Atos que eles viravam o mundo de cabeça para baixo. E o apóstolo Paulo diz que aquilo que é loucura para os judeus, que é loucura para os gentios e escândalo para os judeus, para aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Deus confundiu as coisas sábias do mundo. Não tem importância você ser esquisitão. Para alguns. O importante é se você deu o próximo passo. Se você venceu o medo do que os outros vão pensar de você. E você vive numa órbita onde o centro não são as pessoas, mas é aquele que te salvou. Talvez você esteja num estágio diferente, o oposto do que eu acabei de usar, seja um estágio já avançado na sua vida com Jesus. Seja alguém como eu, que nasceu na igreja, cresceu na igreja, sempre ouviu falar de Jesus, sempre viveu experiências dentro da igreja, e você tem medo de que Deus perca a graça para você. Você tem medo de Deus perder a graça para você. Medo de se tornar alguém
que viveu tantas experiências frustradas com Deus, que agora não quer mais ouvir. Sabe aquele povo que cresceu ouvindo um monte de profecia que nunca aconteceu? Toda a igreja que entra, eis que te digo. Uma vez eu entrei numa reunião de uma igreja, eu não estou criticando a prática, estou só contando a história. E uma banda que estava participando de um concurso de música me chamou porque o vocalista deles tinha saído da banda e eles estavam sem vocalistas e o concurso ia acontecer. Aí eles me chamaram para ensaiar uma música e cantar com eles, para eles poderem participar do concurso. E aí eu fui, participei. E depois que a gente cantou, a gente recebeu uma profecia. A pessoa olhou para mim e falou assim: eis que te digo, servo, vais ganhar um ônibus. Vais viajar o mundo. Eu não sei como viaja o mundo de ônibus, mas tudo é possível ao que crê. Vais ganhar um ônibus, vais viajar o mundo, e teu ministério será conhecido em toda a terra. Mas ela estava falando para a banda. Ela não estava falando para mim. Ela estava falando para aquele ministério. Mas aquele ministério eu não fazia parte. Uma outra história de um dos pastores que passou por aqui, pela nossa igreja, sentado no banco da igreja, do lado, cabelos longos e loiros. A pessoa vem por trás e fala: Deus me diz que vocês vão se unir e vão se casar. Quando aquela pessoa de cabelos longos e loiros virou, era um homem. Eu ia falar, parecia a loira do Pica-Pau. Sabe aquela loira do Pica-Pau? E às vezes a gente vive situações constrangedoras. Um rapaz careca, amigo nosso, foi para a igreja e oraram para Deus curar o câncer, mas ele não estava doente. Ele só era careca. E às vezes essas experiências sucessivas que a gente vive na igreja vão endurecendo o nosso coração para Deus. E a gente passa a recuar no nosso relacionamento com Deus. A gente passa a perder a oportunidade de ouvir a voz de Deus através, sim, de profecias e revelações, porque isso é bíblico. Existem as profecias, existem as revelações. Mas por causa das nossas experiências longas de igreja e às vezes frustrantes, nós vamos ganhando uma dureza no coração que nos fez até forjar uma expressão. Para você que não é de igreja, você vai conhecer isso agora. Quando alguém diz assim: aquele cara ainda está no primeiro amor. Gente, não tem segundo amor. Não tem terceiro amor. Só tem um amor. Não pode existir o primeiro amor e um outro tipo de amor. Tem que ser o mesmo amor do primeiro dia até o dia final. Mas muitos de nós aceitamos essa realidade de que nós não estamos mais no primeiro amor. Nossa paixão por Jesus já não é mais aquela. Nosso amor por Deus já não é mais aquele. Nosso coração esfriou, nossa fé diminuiu. Porque a gente tem medo. A gente tem medo de se relacionar com um Deus que vai nos decepcionar. Que vai perder a graça para a gente. Nesse mesmo livro, Francis Chan diz: raramente paramos para pensar se nossas atitudes ou nosso estilo de vida desagrada ao Espírito do Deus vivo. E eu quero terminar lendo um texto bíblico. E lendo esse texto bíblico, preste atenção no que eu vou falar. Eu vou te dar a solução para o seu relacionamento com Deus. Não ser mais algo prejudicado pelo medo. Se você ouvir essa solução e você aceitar para a sua vida essa solução, eu garanto para você, você não vai ter mais medo do próximo passo com Deus. Nunca mais. Você vai estar sempre no próximo passo.
Você vai estar sempre ansioso para saber qual é o próximo desafio, qual é o próximo chamado, qual é o próximo campo missionário, qual é o próximo ministério, qual é a próxima vez que eu vou pregar, qual é a próxima vez que eu vou orar pelas pessoas, qual é a próxima vez que eu vou viver essa experiência, uma experiência extraordinária com Deus, qual é o próximo acampamento que eu vou fazer parte, qual é o próximo PG que eu vou ajudar a multiplicar, qual é o próximo estágio no meu relacionamento com Deus. Você vai ficar ansioso e vai desejar todos os medos de Deus não ser quem Ele diz que é, ou o medo de Deus ser exatamente quem Ele é, ou outros medos que você tem, que talvez eu não tenha dito aqui. Todos os medos vão sair se você viver o que essa palavra te conduz a viver. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Estamos diante de um problema entre dois apóstolos. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, eu não tenho nenhum medo em dizer que é dos apóstolos o mais humano de todos. Sabe, um cara que se expõe sem medo. Passou vergonha, mas estava lá. Foi xingado por Jesus, mas estava lá. Foi xingado por Jesus. Jesus chamou ele de Satanás. Você já pensou um amigo seu te chamar de Satanás? Jesus disse para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Isso ofende uma pessoa. Mas Pedrão estava lá, o mais humano de todos os apóstolos. E por ser humano, ele tinha muitos defeitos. E aqui em Gálatas nós vemos um momento em que o apóstolo Paulo está expondo um defeito de Pedro. Ele diz assim: quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Que atitude condenável foi a de Pedro? Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando porém eles chegaram, os judeus convertidos ao cristianismo, é a esses que Paulo está se referindo, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, que isso significa judeu, ser da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele, onde? Nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Eu quero que você traduza prática da lei como religião. O apóstolo Paulo está dizendo: ninguém é justificado por ser religioso. O Área Mais não está convidando você que está visitando hoje para se tornar um religioso. Nós estamos convidando você para um relacionamento com Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha. Ninguém é justificado por ser religioso, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela religião, pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém é justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. O apóstolo Paulo está colocando uma problemática aqui, um problema que Pedro evidenciou e que muitos de nós, semelhantes a Pedro, evidenciamos na nossa caminhada com Jesus. A gente transforma nosso relacionamento com Deus em religião. E quando a gente transforma nosso relacionamento em religião, os medos começam a entrar. Os medos de dar o próximo passo. O medo da minha vida não estar sob meu controle. O medo das minhas coisas serem perdidas. O medo do meu conforto ser perdido. O medo de eu não ser quem eu quero ser. Medo, 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 porque religião faz isso. Mas sabe, eu tinha medo de casar, mas hoje, 12 anos, quase 12 anos de casado, eu digo para vocês que foi a segunda melhor opção que eu fiz na minha vida. Sabe por quê?
Porque eu me relaciono com uma mulher extraordinária, com uma mulher que me surpreende, com uma mulher que cuida de mim, com uma mulher que está sempre disposta a ir para onde Deus me leva, para uma mulher que me apoia em todos os momentos, para uma mulher que sabe todos os meus defeitos e mesmo assim me aceita. Agora, se eu tenho isso com uma mulher pecadora, imperfeita, limitada, ela é linda, maravilhosa, mas ela é pecadora. Que dirá no relacionamento com Deus, que é perfeito, ilimitado, sabe todas as coisas e conhece você muito melhor do que você mesmo. Religião traz medo, religião traz desconfiança, mas relacionamento traz fidelidade, relacionamento traz conhecimento mútuo, relacionamento traz liberdade. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Pedro esqueceu-se de que nós somos aqueles que se relacionam com Jesus e não aqueles que carregam uma marca religiosa. E o apóstolo Paulo diz: se reconstruo o que destruí, se reconstruo essa ideia de religião, que é algo que eu venho combatendo, provo que sou transgressor, pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. E agora vem a solução dos seus problemas, a solução dos seus medos. Olha o que o apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando sua vida não é mais a seu respeito, quando suas escolhas não são mais a seu respeito, quando o que mais importa na sua vida não é você mesmo, mas é algo maior do que você mesmo, você está pronto para encarar corajosamente qualquer próximo passo com Deus. Porque você entendeu que não é mais você, é Ele. Não é mais a sua vida, é a vida dele. Não é mais a sua vontade, é a vontade dele. Não são mais os seus planos, são os planos dele. E aí, se Deus te chamar para onde for, você vai. Se Deus pedir para você o que for, você dá. Porque não é mais a seu respeito. Você entendeu que você morreu e que agora quem vive é Ele. O apóstolo Paulo entendeu isso e estava pedindo para que os crentes da igreja daquela cidade entendessem: não é sobre religião, não é sobre regras, não é sobre o que vocês querem ou podem, mas é sobre Ele, o que Ele fez na cruz do Calvário, o que Ele entregou, o que Ele deu para vocês e o que vocês vão dar a partir daí. E se Ele deu sua própria vida, o que nós vamos dar, senão a nossa? E o apóstolo Paulo continua dizendo: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então eu quero que você guarde essa declaração no seu coração: não há medo de nada em quem já rendeu tudo. Você tem medo de dar o próximo passo? Talvez seja a área exatamente que hoje você precisa render a Deus, que você precisa deixar morrer para que Ele viva. Porque quem já deu tudo, o que tem a perder? Nada. Um missionário que marcou a história das missões ao redor do mundo, chamado Elliot, Jim Elliot. Ele era um estudante brilhante de uma das melhores universidades dos Estados Unidos, e ele sentiu o chamado de Deus para levar o evangelho a uma tribo indígena no meio da Amazônia. Ele tinha 35 anos de idade quando ele resolveu entregar toda a sua vida para essa obra missionária. Alguém conhecido dele, não sei se familiar ou amigo, o questionou dizendo: Jim, você é um cara brilhante. Você pode ser o que você quiser na sua vida. Engenheiro, médico, você pode
sustentar missões ao redor do mundo com o que você vai ganhar? Por que desperdiçar sua vida com um punhado de gente no meio de uma floresta? E ele deu uma resposta que até hoje é citada ao redor do mundo, quando alguém fala sobre missões, quando alguém fala sobre a coragem de dar sua vida para os planos de Deus. Ele disse assim: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Ele disse: eu não sou bobo, porque eu estou dando o que não é meu. A minha vida não é minha. Meu futuro não é meu, é dele. E se eu der minha vida para ele, o que eu vou receber em troca, ninguém vai poder tirar de mim. Quando você rende a sua vida, não há mais medo. Quando você diz: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, não haverá mais medo do próximo passo. Porque você já não vive para você mesmo, você vive para Ele.